Uma boa tarde e boa noite ou bom dia. Não sabemos a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Se for agora ao vivo, uma boa tarde, né? E a paz do Senhor a todos, queridos irmãos, aqui da minha linha de transmissão, aqui no canal do YouTube, como também no Facebook. E aonde chegar e Deus permitir, através das compartilhações. Estou aqui entrando ao vivo para trazer uma palavra que o Pai colocou no meu coração, incomodando para trazer uma mensagem para o seu coração. Amém? Estarei aqui trazendo uma palavra breve para a glória de Deus. Estamos aí, irmão, para transmitir a verdade que liberta. Este é um canal para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Estamos aqui para falar a verdade, né, que transforma, que muda a história de um homem, de uma família. Eu quero trazer aqui um tema dentro de um texto, de um livro da Bíblia que muitos pais não usam para pregar ou até mesmo para ensinar. Eu já quero deixar aqui o tema: sejam puros para herdar o céu. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Tito, né? No livro de Tito, capítulo 3, o último capítulo no livro de Tito. O livro de Tito está antes do livro de Filemão e Hebreus, né? Porque o livro de Hebreus é muito bem usado quando nós falamos sobre a fé, né? E Tito está aí antes da carta de Filemão e também aos Hebreus. E também está entre aí Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí vem o livro de Tito, né? Muitos não conhecem esse livro da Bíblia Sagrada, porque usamos muito os evangelhos, né? Vamos então ler a carta. Eu quero deixar aqui, né, o abraço para todos que vai estar nos acompanhando, vai estar nos aí apoiando e compartilhando. Que Deus venha te abençoar, deixa Deus te usar, amém? Capítulo 3, no versículo 1, eu vou estar lendo aí até o versículo 9, nós vamos estar lendo e vamos estar falando aquilo que o Espírito Santo já colocou no nosso coração. A palavra do livro que está aqui escrito no livro de Tito, no versículo 1 vai dizer assim: lembras ao seu povo e deve de obedecer ao governo e às suas autoridades, que esteja sempre submisso e prontos para qualquer trabalho honesto. Eu não vou aqui estar falando de política, eu vou estar falando de Jesus, amém? Porque aqui a palavra está nos ensinando que eu e você, obedecer o governo e as autoridades, que estejamos sempre submissos e prontos para qualquer trabalho que seja honesto. Preste bem atenção. Aí o versículo 2 diz: não deve falar mal, é aqui que queremos falar, não deve falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atencioso para com todos. Eu vou ler em outra tradução para você entender. Admoeste-os a que seja sujeito aos principados e potestades, que lhe obedece, esteja preparado para toda boa obra. Ou seja, devemos obedecer às autoridades constituídas no município, no estado e no governo federal. É um dever do cidadão de nós obedecermos, né, as leis, amém? Que a ninguém infame, ninguém seja contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Louvado seja Deus. Paulo, ao escrever a carta de Tito, esse jovem pregador da palavra de Deus, que andava junto com Paulo de lado a lado, em algumas suas caminhadas missionárias. E aqui nós podemos ver que a carta de Paulo foi escrita entre os anos 63 e 65 antes de Cristo, ou aliás, depois de Cristo, corrigindo, depois de Cristo, né? Essa carta foi direcionada a Tito. Paulo escreveu para Tito. Tito foi um gentil. Quem era Tito? Quem era esse moço? Quem é esse evangelista? Esse homem de Deus, né? Nos estudos aqui que nós estudamos, diz que ele era um gentil grego,
convertido na Antioquia, que ministrou por vários anos ao lado de Paulo. E teve alguns trabalhos notáveis, ou seja, ele teve um bom testemunho, fez uma boa obra, e é o que Deus requer de cada um de nós nesses últimos dias, é que pregamos a verdade, é que anunciamos a verdade, é que levamos o evangelho que transforma, não um evangelho que se enriquece, um evangelho falso, um evangelho light, que estamos vivendo neste século 21. O evangelho que devemos estar pregando, estar ensinando, estar falando, é aquele que é de Cristo, como Paulo ensinou a Tito. E um deles foi a igreja de Corinto, aonde ele ajudou Paulo, onde ele orientou o povo para preparar as suas ofertas para o santo de Jerusalém. E diz mais, ele também acompanhou Paulo e Barnabé ao concílio de Jerusalém, sendo um dos convertidos de Paulo. Tito não foi circuncidado, pois seria uma concessão e legalismo judaico. Paulo deixou o jovem Tito, já maduro, já preparado, já capacitado, louvado seja Deus, na ilha Mediterrânea, de Creta, uma ilha pequena com 55 quilômetros, no comprimento de 56 quilômetros de largura, para organizar os cristãos nas igrejas. Sua missão foi complicada devido aos falsos ensinos, imaturidade e moralidade. E é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Estamos vivendo num tempo de um evangelho sendo levado por aí por alguns, hipócritas, que fala, que prega, mas não vive, e vivemos num falsos ensino de maturidade, falta de maturidade, falta, de amor, falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer que o meu povo erra por falta de conhecimento. O que está faltando no meio do povo de Deus é culto de ensinamentos que pregue e ensina a verdade que está na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. E por isso muitos estão morrendo espiritual, muitos estão afastando do caminho do Senhor, por falta de conhecimento bíblico. E aqui está dizendo, que esse moço foi enviado para essa ilha ensinar, orientar as igrejas, alertar a igreja do perigo dos falsos ensinos, dos falsos profetas. E é o que mais eu e você estamos vivendo aqui na rede social, é o que mais está tendo, é homens e mulheres dizendo que é mulher de Deus, homem de Deus, ensinando falsos ensinamentos. E eu venho aqui como boca de Deus trazer uma alerta a mim e a você, para estarmos na torre da vigilância, para estarmos buscando o espírito de discernimento, para estarmos buscando a comunhão da parte de Deus, a intimidade com Deus, porque se nós queremos morar no céu, precisamos ser puros para herdar a mansão celestial, porque lá no céu não vai entrar de qualquer jeito ou de qualquer maneira. E esse moço jovem, já maduro, já ali aprendido da parte de Deus, através da palavra, através da vida do apóstolo Paulo, e então ele vai exortar, ele vai ensinar a igreja ali em Creta, naquela pequena ilha, ele vai orientar o povo de Deus. E hoje não é diferente. Nós temos homens e mulheres de Deus, como estamos aqui agora ao vivo, fazendo esta live, para alertar ao povo de Deus, ter cuidado dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, dos falsas profetisas, que estão aí nas redes sociais, que estão nas igrejas, enganando ao povo de Deus. E muitas lideranças evangélicas passando a mão por cima do pecado, aceitando a pessoa de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas não entra com uma limpeza espiritual, não entra com uma mudança, não entra com o evangelho poderoso, o evangelho que transforma, porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que muitos estão conhecendo a verdade, mas não está deixando a verdade libertar ela para ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida de compromisso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra que eu estou trazendo aqui
sobre ser puro para que nós venhamos herdar o céu. A palavra-chave desse livro de Tito é puros e herdeiro. Os cristãos são exortados não apenas a viver uma vida pura, mas também ter motivo puro. Cada cristão é justificado diante de Deus para ser um eterno herdeiro de tudo o que Deus disponibilizou. Jesus morreu por nós para nos salvar e nos dar uma garantia no céu, de uma morada no céu, de uma vida eterna sem sofrimento, de uma vida eterna sem dor, de uma vida eterna sem tristeza, de uma vida eterna sem angústia, sem sofrimento. Porque aqueles que morreram sem Cristo, nesse momento estão no Hades, estão no fogo eterno, estão na eternidade gemendo, sofrendo. Mas aqueles que morreram em Cristo nesse momento está, louvado seja Deus, no paraíso dormindo, glorificando a Deus e esperando o grande dia, o arrebatamento da igreja, para que assim todos juntos que estiverem vivos se reúnem e venham morar eu aguardo essa hora, eu aguardo esse momento, esse dia, para que um dia estejamos todos juntos lá na mansão celestial, fazendo parte, sendo herdeiro daquilo que Deus prometeu à humanidade, os homens na terra que se arrependerem, que viveram uma vida santa, que viveram uma vida de compromisso, de obediência a Deus e a sua palavra. Eu venho aqui nesta tarde como profeta, como homem de Deus, te alertar, para que você venha acordar, venha sair do comodismo, que você venha se libertar daquilo que você precisa ser liberto, e só pode ser liberto através do poder do nome de Jesus, através do poder do sangue de Jesus. Você precisa viver uma vida santa, você precisa viver uma vida pura, porque estamos vivendo no século 21, aonde a imoralidade já dominou, já tomou conta de muitos corações, aonde a falta de amor já dominou muitos crentes. Há muitas igrejas que não estão mais tendo esse puro e verdadeiro amor. Estamos vivendo numa situação agora, neste momento, onde o povo está voltado a dois homens nesta nação, preocupado o que será de nós no futuro. A minha preocupação é se eu estou preparado para ser arrebatado. E a tua preocupação qual tem sido? O novo governo ou com a salvação da alma? Porque muitos estão aí se corrompendo com essa situação que estamos vivendo aqui no Brasil. É necessário que a igreja acorda e comece a falar a verdade e não se misturar com essa sujeira do homem. Deus não nos chamou para essa situação. Deus nos escolheu, nos separou, nos libertou e nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida. É para combater contra o pecado, a mentira, o engano nesses últimos dias. A igreja do Senhor está tão próxima, está tão perto do arrebatamento do que nunca. E eu venho aqui te trazer um alerta: seja puro dentro dessa sociedade impura, dentro dessa sujeira que estamos vivendo nesse século 21. Igreja, acorda, desperta, que o noivo está vindo aí. Queridos irmãos, Paulo então escreve a Tito: olha, Tito, eu te admoesto, eu te lembro, eu te aviso, eu te alerto que você deve obedecer ao governo e às suas autoridades, que esteja sempre submisso e pronto para qualquer trabalho honesto. Paulo exorta que a igreja deve ser obediente. E aqui no versículo 2 ele vai dizer: olha, não deve falar mal. Está aqui, vamos ler, né? Tito está dizendo aqui, o Senhor Jesus, através de Paulo, não calunia ninguém. E o que mais estamos vendo nessa situação que o Brasil está vivendo é crente caluniador.
É crente falando mal de A, de B, de C. Nas redes sociais, postando o que não deveria postar. O crente foi chamado para falar do amor de Deus. O salvo em Cristo foi chamado para falar de Jesus. Que Jesus é bom, que Jesus é justiça, que Deus é amor, que Deus é justiça, que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E eu quero te dizer aqui, desculpa, irmão, louvado seja Deus, eu quero te alertar aqui, e a igreja está envolvida com esta situação. Eu quero te dizer, será que o meu Jesus, que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra do Pai, a interceder pela igreja, será que se ele estivesse aqui hoje, ele estaria envolvido com essa situação que o Brasil está vivendo nesses dias? Crente com medo, crente com preocupado, irmão, não importa quem vai tomar posse ou não, se Deus achar e permitir que a igreja venha ser perseguida no Brasil, não tem como fazer. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar e faz a tua parte. Vai para o joelho, vai clamar a Deus, vai falar de Deus. Usa as redes sociais para falar de Jesus. E Paulo exorta a igreja através de Tito, ali em Crepa, naquela ilha onde estavam algumas igrejas. Olha, meu filho, não fale, não calunia, não fala mal de ninguém. O problema hoje é que muitos não têm freio na língua, e muitos hoje não têm trava na língua, em usar essa língua para falar de Jesus, ficar aí falando mal de A e mal de B. Se você nem sabe quem vai ficar lá, se é o A, se é o B, ai, xaragandô. O meu compromisso é com os céus. O meu compromisso é buscar as almas. O meu compromisso é levar salvação aos perdidos. O meu compromisso como homem de Deus é resgatar as famílias das garras do diabo. O meu compromisso é levar Cristo para os perdidos nesses dias atuais. O compromisso da igreja no Brasil é salvar a alma, é buscar vidas para o reino de Deus, não é buscar interesses materiais e financeiros, não, minha irmã, meu irmão. Aí fica essas lideranças preocupadas fazendo doutar de igreja, de palanque de político. Acorda, desperta, converta, toma vergonha na face, seja um verdadeiro cristão que venha falar do amor de Deus. Muitos estão fazendo aí pelo interesse financeiro. Não importa se é do lado A ou do lado B. Eu não venho aqui falar de política, eu venho aqui falar a verdade. Crentes que estão vivendo uma vida impura, uma vida desconcertada, não tem compromisso com a palavra de Deus. E Paulo escreve essa carta a Tito, para que Tito lá em Crepa, lá naquela ilha, alertasse as igrejas que estavam ali plantadas. É o que eu estou fazendo aqui. Eu venho aqui na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alertar a igreja nesses últimos dias, que está na hora de ter compromisso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está na hora de ser santo, está na hora de ser puro, está na hora de ser diferente desse mundo. Temos que vestir a camisa e honrar a camisa do Evangelho. O caminho é esse, Jesus. A porta é essa, Jesus, é estreita. Então vamos sair da porta larga e vamos viver uma vida de compromisso com o nosso Deus. E Paulo aqui exorta, não deve falar mal de ninguém. E é o que mais tem, crente falando mal do outro, crente falando mal de ministério do outro, crente falando mal do governo, do prefeito, do governo do estado. Deus não te escolheu, te chamou para ficar falando mal de A, de B, de C. Jesus te escolheu, te ungiu, foi para abençoar. Me lembro agora do profeta que Deus, alguém procurou ele para amaldiçoar o povo de Israel. E ele foi orar, foi pedir a Deus. E Deus falou e escolheu ele para abençoar o povo de Israel e não amaldiçoar. E hoje estamos vivendo esse tempo, crente amaldiçoando o próximo, o político, o governador do estado,
o prefeito da cidade que ela reside, o vereador, o deputado. Para de usar a tua boca para amaldiçoar os outros. De uma fonte não pode sair dois tipos de água, água suja e água limpa. Você foi convertido, foi lavado e comprado com o sangue de Jesus para ser cidadão do céu e para falar a verdade. Seja puro. Nenhum mundo impuro. Seja santo. Nenhum mundo que não tem santidade. Veste a camisa do evangelho e honra ela, tenha vergonha na face, seja um cristão de verdade, se converte antes que seja tarde. Toma posição, meu irmão, pastores, obreiros da casa de Deus. Deus não te chamou para estar envolvido com essa sujeira do homem que criou no nossa nação, essa impureza, essa imoralidade, essas mentiras, essas promessas que nunca se cumprem. Será que você não enxergou ainda até hoje o que eles têm prometido? Eles não têm cumprido. Agora o que Jesus tem prometido, tem honrado, porque Ele vela pela sua palavra para se cumprir. E nesses últimos dias, Deus tem pressa de cumprir com a sua palavra. Jesus já vem aí e não vai demorar. E aqui não deve falar mal de ninguém. Deus não chamou o crente. Deus não te... Só se você não foi ungido por Deus. Porque tem muitos aí chamados de pastor, bispo, bispa, apóstolo, apóstolo, diácono, presbítero, missionário, evangelista. Mas muitos aí que foram consagrados pelo homem. E é esses que estão levando a confusão, a contenda entre si dentro das igrejas. E o diabo está lá, ó, batendo palma. O diabo está lá pulando de alegria por ver os crentes brigando entre si por causa de político. Crente deveria estar brigando é pelas almas. O crente deveria estar brigando com demônios. Se levanta a igreja e se ponha de pé e toque a trombeta em Sião. Vamos tocar a trombeta nessa cidade, nesse estado que se você mora. Vamos tocar a trombeta nesse país, falando, lutando, guerreando, pregando contra o pecado, antes que seja tarde demais. E aí, minha irmã? E aí, meu irmão? Você está pregando a verdade? Ou você está misturado com essa sujeira do homem? Pessoas vestindo, dando uma de crente, mas é um lobo terrível. Eu te falo, Jesus te escolheu para falar a verdade ou para ficar falando mal dos outros aí? Não deve falar mal de ninguém, nem contender. O que mais tem é crente se contendendo por causa de política, por causa dessa safadeza no mundo e no Brasil, por causa da imoralidade, por causa do pecado. Muitos por interesses. Eu sei que estamos vendo aí apoia a certa situação da igreja, os valores da família, o outro diz que não. E eu pergunto, e você? Está valorizando o evangelho? Está valorizando a santidade de Deus na tua vida? Está valorizando a tua obediência a Deus? E primeiro, irmãos, nós sabemos que cada um tem o seu dever, obrigação de alguém, nenhum nem outro você vai ter que fazer. Agora, o que vai chegar lá é que Deus vai permitir, pronto, está acabado. Ou eu vivo uma vida de compromisso com Deus, ou eu vivo uma vida de compromisso com os homens aqui na terra. O meu compromisso aqui é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e obedecer aqui como está aqui no livro de Tito. Lembra-se o seu povo e deve obedecer ao governo e às suas autoridades. Esse é o meu dever bíblico, eu tenho que obedecer. Como patriarca da nação, eu tenho que ir lá. Meu dever como cidadão, aliás. Agora eu quero te perguntar, Deus te chamou para ficar contendendo aqui na rede social? Eu fico observando o tempo que você fica aí postando essas coisas. Posta aí um versículo, posta aí um vídeo que fala de Jesus salvando e libertando, posta aí dizendo que Jesus veio para libertar. Use a sua rede social para falar de Jesus. Você fala mais do homem do que do próprio Jesus. Aí eles ganham, enche o bolso de dinheiro e você fica aí na situação que você está, é até pior.
Acorda, igreja. Acorda, homens e mulheres de Deus. Eu vou falar tudo que o Senhor está mandando falar. É tempo da igreja sair desse comodismo. É tempo da igreja acordar e falar a verdade antes que seja tarde demais. Deus não nos escolheu para passar a mão pela mentira. Andará sobre andelébia, macalaba como fondereia, eliquian com decoma caia nagassou, bem quem pente coprofaste calachou. As almas estão morrendo, vidas estão sendo ceifadas, jovens morrendo nas drogas, na prostituição, e a igreja aí de braços cruzados, se preocupando com o homem, quem vai ganhar, quem deve votar. Sangue de Cristo há poder. Se liberta. Acorda, sai do comodismo. E Paulo então exalta a igreja. Narai de comba rébia, laprai de fosse brefessuri calamachergue. Enai não calunia ninguém, seja pacífico. A igreja deve ser pacífico. Lebicomba raite a fonte, anécia, anai joui, que como mai remon comenia suri calefaçai, anaragando rebigia sopia, beniquito pronte fasto, prima na xerga, acorda, desperta. Enerregia comando sue de levai, delibiguido sub de fainte o combio fundai, e quem te premontou sopre fai. A igreja foi escolhida para buscar as almas que estão lá fora. A igreja foi escolhida para unir as famílias. Ragande quer e a sopre mancho le facé, mi que plate le bicanolofo, mas sim ser bondoso. E aí, meu irmão, minha irmã, você está sendo bom com o teu próximo? Ou você está caluniando A ou B? Ou você está falando mal de A ou B? O que eu estou vendo de crente falando mal dos políticos aí que é candidato à presidência, só o sangue. Aonde está na Bíblia que o meu Jesus me ensinou que eu devo falar mal do meu próximo? Não importa se ele é ladrão, não importa se ele está apoiando A ou B ou C, não importa o que ele fez ou está fazendo. O que eu tenho que fazer como cristão é orar para Jesus salvar a alma dele, se é que ele ainda tem salvação, porque muitos já blasfemou contra o Espírito Santo, já perdeu a salvação. Não adianta nem orar por ela ou por ele. Então, minha irmã, meu irmão, seja verdadeiro, como diz aqui, ó. Mas sim ser bondoso e verdadeiramente atencioso para com todo. Foi isso que Paulo ensinou à igreja ali em Crepa, naquela ilha. E é o que a igreja deve ensinar no Brasil para suas membresias, pastores. Deixa de ser covarde e para de ter interesse só pelo dinheiro do povo. Fale a verdade, prega a verdade, traga a verdadeira sã doutrina para dentro da igreja. Não importa se ficar um dentro da igreja. O que adianta a igreja estar cheia e se perdendo, né? E se perder para naquele dia, no arrebatamento, ficar todo mundo aí. Você foi ungido a pastor, você foi ungido para estar à frente desse ministério, foi para pregar a verdade, não seja covarde, não. Ou você é um covarde, que camisa do evangelho, ou você está sendo impuro, ou você está coitando aí com essas coisas erradas que está acontecendo no mundo e no Brasil. Ou você está de aliança de mão dada com o pecado, com a iniquidade oculta e escondida. Hein? Jesus te chamou para falar a verdade. E aqui diz, seja bondosos, verdadeiramente atenciosos para com todos. O que eu devo fazer é isso, ser bom para com todos. Não é ser mal, não. Não é caluniando o A ou B, ou a outra pessoa, aí na rede social. Né? Deus nos escolheu para isso. Antigamente nós mesmos também éramos insensatos. Paulo aqui, através de Tito, ele alerta a igreja, olha, antigamente vocês eram assim, era igual o mundo, era igual o ímpio. O ímpio é que faz essas coisas aí na rede social. É o ímpio que fica aí falando mal do A, do B, do C, de D, fica falando mal de todo mundo. Crente não fala mal de ninguém. O crente bendiz o outro. E aqui tá, antigamente nós era assim, também éramos um insensato e desobediente. Isso aí é atitude de crente desobediente. Crente que não vive uma vida de compromisso com a palavra. Crente que não tem compromisso com a igreja. Crente que não tem compromisso com o céu. Não quer morar no céu. Ele acha que não existe vida eterna. Acha que não existe inferno.
só acha que existe só céu. Acorda, minha irmã, acorda, meu irmão, que o céu é real, mas o inferno também é real. Então tenha cuidado para não ir para o inferno. Eu não estou aqui te julgando, eu estou aqui falando a verdade. Se eu e você viver uma vida como essa gente estão vivendo de qualquer maneira, falando mal de A, de B, de C, não tem como ser herdeiro do céu, não tem como eu morar no céu. Isso é para crente que nunca se converteu. Aí diz, e desobediente, éramos enganados pelos outros, e nós tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Você está entendendo? Tem crente aí apoiando até a pena de morte. Tem crente aí, meu Deus, eu não vou nem falar, irmão, mas a verdade é essa. Estou aqui trazendo uma notícia, uma verdade para você. Ainda há tempo de se posicionar, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de se consertar, ainda há tempo de viver uma vida santa, ainda há tempo de viver uma vida de obediência. Seja puro, seja como um cidadão do céu. Você representa o céu. Você não anda, não vive, não fala como o mundo. Você vive aqui no mundo, mas não é do mundo. Acorda. Aí diz, prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja. Antes de eu se converter, eu tinha muito rancor, tinha muita inveja. Eu era assim. E 99,99% das pessoas que não são evangélicas ou que não se converteram, eles vivem assim, cheio de rancor, alguns cheios de inveja, tem inveja daquilo, tem inveja daquilo, né? Não uma inveja aí que vem a estragar, mas tem aquela inveja também que estraga, que destrói. A carne dela, a carne deles, tem prazer pelas coisas materiais, as coisas aqui da terra. E o problema é que tem crente vivendo assim, não se converteu, aceita Jesus de novo. Quando fizer o convite, vá lá na frente e aceita Jesus, se arrependa de novo, porque parece que não está convertido. Odiava aos outros e os outros nos odiavam. Aí dentro dessa politicagem que está aí, um está odiando o outro. Um está magoando o outro. E o crente entra na briga deles que não é dele. O dever do crente é orar pelos dois. É para Jesus salvar os dois, porque nenhum dos dois estão salvos. Ah, você está julgando? Não. As atitudes mostram que não há salvação, se não se arrependerem. Quanto um como o outro. E como para crente que está aí. Como tem crente aí que eu fico bobo, lideranças grandes. Falando mal, só o sangue. Parece que na boca dele só tem coisa ruim. Querido pastor, você foi ungido, você já foi um espelho para mim. Você sabe, você já foi um espelho para mim. Mas dessa forma, a sua atitude não está deixando mais eu me espelhar em ti. Eu louvo a Deus pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria. Mas Deus não chamou para isso não, para ficar caluniando o outro, não falando mal do outro não. Vai orar, põe a igreja em oração, chama a igreja para jejuar, passar um dia, 24 horas de jejum, uma vez por semana, em prol dessa situação que o Brasil está vivendo. É isso que a igreja precisa fazer. Só vencemos a casta de demônio, as potestades, os principados do inferno, é com jejum e oração e palavra. Nós não vivemos aí falando mal, odiando o outro, caluniando o outro não. Não é desse jeito que nós vamos vencer, porque essa guerra aí, irmão, não é carnal, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. A nossa guerra está acima da nossa cabeça, entre o céu e a terra. Não é contra o homem aqui não. Deus pode permitir o outro ganhar e entrar lá no lugar desse que está aí e mudar tudo. E Deus usar ele para abençoar o Brasil de toda forma. Como Deus também pode fazer com esse. E às vezes Deus pode não permitir que nenhum dos dois chegue lá. Acabou. Deus é que manda, a nação brasileira está na mão do Brasil ou está na mão de Deus? O Brasil está na mão de Deus. O Brasil não pertence ao homem. Essa nação pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Foi ele mesmo que disse. Então, irmão, vamos se policiar e vigiar. E vamos deixar Deus nos usar. E para terminar, para a live não ficar muito grande. Entretanto, versículo 3, antigamente, né? Nós era assim. Não vamos ser como antigamente, como nós era no mundão. Entretanto, quando chegou o tempo da bondade e do amor de Deus, nosso Salvador se manifestar, então ele nos salvou. Não porque fôssemos suficientes bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, quando lavou a nossos pecados e nos deu a nova alegria de sermos a morada do Espírito Santo. O crente que tem morada, a morada do Espírito Santo, o crente que é morada do Espírito Santo,
não faz essas coisas aí na rede social, não, irmão. Quem tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo como morada dentro dele, ele não age dessa forma, não. Eu desconfio de muitos obreiros, de muitos irmãos aqui por causa disso. As atitudes mostram que ele não se converteu. Não é eu que estou dizendo, é aqui, é a palavra, é aqui, está aqui. Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, eu vivo o que está aqui. Às vezes eu também sou falha, às vezes eu erro, mas vou lá, me conserto e peço perdão e não volto a praticar. E é o que Deus requer de mim e de você. Que ele derramou sobre nós com maravilha de abundância. Está aqui, versículo 6, né? Deus derramou sobre nós com maravilhosa abundância. E tudo por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez. Pelo sacrifício de Jesus, é que foi derramado o amor, a bondade sobre o nosso coração. Fomos libertos do ódio, da mágoa, né? De falar mal de A, de B, de C. Versículo 7, a fim de que ele nos pudesse declarar justo aos olhos de Deus. Agora somos justos através do sacrifício de Jesus. Se tornamos justos porque se arrependemos dos pecados e não voltamos, não praticamos mais o velho homem. Porque quem está em Cristo é nova criação de Deus, é nova criatura. As coisas velhas já eram e tudo se fez novo. Então, minha irmã, meu irmão, pare de viver o velho homem e viva um novo homem, um novo Cristo dentro de você. Então aqui está dizendo, tudo por causa da sua grande bondade. E agora podemos participar da riqueza da vida eterna que Ele nos dá e estarmos ansiosos, aguardando recebê-lo. Eu estou ansioso, aguardando o dia da minha salvação na glória. Eu estou aguardando ansiosamente a vida eterna, de morar com Cristo, de ser herdeiro com Ele. Estas coisas que eu lhe disse são todas verdadeiras, Paulo falando. Aliás, Tito, né? Insista nela. Não, Paulo falando para Tito, desculpe. Estas coisas que eu lhe disse são todas verdadeiras, e é o que eu estou fazendo. Tudo que eu estou te falando aqui é verdade, está na palavra. Insista nela, a fim de que os cristãos não deixem de praticar boas obras durante o tempo todo, pois isso não só é justo, como produz resultado. Então, meu dever aqui na rede social, que é o teu dever, é esse: é insistir na verdade, é falar a verdade, é pregar a verdade para todos os cristãos, para que eles não venham deixar de praticar as boas obras. Não que as obras vão te salvar, não. Não é só, você tem que fazer as boas obras, tem que ter arrependimento, né? Durante o tempo todo. Por isso não só o justo como produz resultado. Então o que você vai fazer vai te trazer resultado. As suas atitudes aqui é que vai definir o resultado do final da tua vida. Se você vai morar no céu ou não. Então tenha praticar a palavra. Tenta viver a palavra. Tenta não, viva a palavra. Vamos lá para nós terminar, né? O tempo está passando, nós estamos aqui trazendo a verdade. Não se envolva, olha aí. Olha aí que Deus está falando. Olha aí que o Espírito Santo está falando através de Tito para a igreja do século 21. A igreja do Brasil. Olha que Deus manda falar para a igreja do Brasil. Não se envolva em discussões sobre questões insolúveis e ideias teológicas controvertidas. Tanto ideias e de ensinos que fogem da palavra, tanto essas ideias insolúveis que os homens estão trazendo. Deus está falando para a igreja no Brasil: não se envolva com essa situação. A briga é dos dois. A briga não é da igreja. A briga da igreja é guerrear contra o pecado, é jejuar e orar pela vida da igreja, das almas, das famílias. É aqui que a igreja entra, em prol da salvação dos perdidos, e se unir para ganhar almas para o reino de Deus. A igreja foi enviada para o Brasil para ser missionária nos 4 cantos da terra. Não é só ser missionária do bolso, não. Porque muitos estão se enriquecendo através do evangelho aqui no Brasil. E isso subiu, mexeu com o coração de Deus. Deus não está suportando essas atitudes de algumas lideranças de dentro desse Brasil. Quantos aí estão belezando o templo e a casa do irmão, o aluguel do irmão, atrasado, e não se preocupa, não se importa com a membresia, com as ovelhas. Eu estou falando porque Deus está mandando falar. Então,
não se envolva em discussão. A igreja não foi chamada para envolver com discussões políticas. Que eles briguem para lá e nós de joelho aqui para que o mal não venha nos atingir, não venha atingir a igreja. Como eu estava vendo aqui, eu vi um vídeo de uma certa pessoa, que Deus abençoa ela. Não estou aqui para falar mal, eu estou aqui falando aquilo que está acontecendo. Usar o altar da igreja, a igreja é superlotada, para falar de políticos. Dentro da pregação, trouxe a política. Como em algumas reuniões, irmão, não foi para isso. A igreja foi chamada, as ovelhas estão ali para ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Não foi para ouvir a política, não, para falar do homem A, B ou C, não. A igreja tem que ter cuidado? Sim. Tem que saber escolher? Sim. Mas a igreja escolhe no joelho, é na oração, na obediência à palavra. E aqui vamos terminar, né? Já falei 2 vezes, né? Afasta-se de disputa e contenda a respeito da obediência às leis judaicas. Então a igreja não foi chamada aqui para ficar disputando e contenda sobre as leis do Brasil. Não foi para isso que a igreja foi escolhida, para ficar falando, debatendo, discutindo o que vão fazer, o que deixa de fazer. Meu irmão, minha irmã, se Deus achar que tem que acontecer, até o que está lá vai fazer. Vai se levantar contra a igreja. E pronto, acabou. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas Deus pode permitir. Porque o povo de Deus no Brasil, a igreja no Brasil, está muito acomodado. Só pensa se embelezar. Só olha para seu próprio nariz. E esquece de olhar para o nariz das ovelhas. A necessidade da ovelha. Então está aí a verdade, tem que ser falado. E muitos estão com medo de falar. Porque vai perder a membresia, vai perder o dízimo, vai perder a oferta alta. Mas vale você perder a pessoa para o diabo e ganhar para Jesus do que você enriquecer depois também junto para o inferno. Então acorda e vamos terminar. Pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Você já viu alguém se beneficiar com esse tipo de discussão, de debate? Você já viu? Eu não vi. Aqui Paulo está falando ali. Só traz prejuízo para a igreja. Você já observou que essa situação de eleição no Brasil já trouxe um grande prejuízo para a igreja? Já viu que muitos já não estão nem indo na igreja? Já viu que muitos já se afastaram do caminho do Senhor aqui na rede social pelas atitudes de alguns crentes? Você já observou isso? Pede a Deus para te mostrar. Pede o Senhor para te dar discernimento. Porque Deus está falando, Deus está avisando e muito não está acreditando. A palavra de Deus é a maior revelação, é a maior profecia desses últimos dias. E ela está se cumprindo diariamente. Deus está avisando, Deus está falando, e muitos não querem acreditar, e muitos não querem tomar posição, e muitos não querem se consertar. E aqui nós vamos encerrar. Se alguém está provocando divisões entre vocês, deve ser feita uma primeira e uma segunda advertência. Depois disso, corte as relações com ele. Paulo já está orientando que a igreja não deve se misturar. Mas se você chega para ela, exorta, corrige, ela não quer aceitar, afasta dela, afasta dele. E nem aceita isso dentro da igreja que você congrega. Pois tal pessoa tem um senso de valores errado. Está pecando e sabe disso. Quem conhece a palavra, que vive a verdade, não vai viver essa situação. Então, irmão, fica aí a palavra que o Senhor me colocou no meu coração. Diga para os meus filhos que é nessas últimas horas, esses últimos dias e meses e anos, seja puro para poder dar o céu. O Senhor manda avisar, Deus, o Senhor manda alertar para mim e para você, que se eu e você não sermos puros, obedientes, santos, não tem como entrar no céu. Se eu não largar o pecado, não largar essas coisas que estão acontecendo, principalmente agora, nesses dias, não abandonar o pecado, não tem como eu herdar a salvação. É o Senhor, não é eu, é a palavra. Está aqui, estou planejando enviar, tá. Se alguém está provocando divisão entre vocês, tá? Devemos cortar a relação com ele, mas devo viver uma vida de obediência. Eu devo viver uma vida santa, uma vida de compromisso com Deus.
Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que essa palavra possa ter falado no seu coração nessa tarde, nesse dia, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te visita. Que o Senhor abra os teus olhos, abra os teus ouvidos e faça você ouvir e ver o que está acontecendo por trás das cortinas, por trás de tudo que está acontecendo. Você precisa saber, abraço, Liquei comando totelébia, debigon de rachere coma raço, xeremiquim, renicomahai, oncon que a acanahen que quando sou, de que levante eu tô premaraçai, que os teus olhos espirituais sejam abertos nesses últimos dias, ai, de raço, nessas últimas horas. Eu profetizo no Pai que nerece anagaçou, no nome do Senhor Jesus. Arai de oberrébia, que a tua visão espiritual seja aberta, para que você veja o que está por trás dos panos. Arébia nagaçobe debi calabarrácia, mantique como rende rebiará, como façuri recalabacanto, roubei de calamahende rebiará, araga, ikene, rediga, rebigorro, miraia, delibaçai. É tempo de se humilhar. É tempo de buscar, nagatsubi de rebe na passou. É tempo de conserto. Aramante o comenegébia. É tempo de santificação. Deneguia da gassubi. É tempo de obediência. Aneia para ser herdeiro do céu. Merébia, nougia, teike, promofar. Aniki o subi de rena comagando loboso. Anai tchumim de gebe de garraçúbia. Aneki a torebasai. Busque ao Senhor. Peça a Ele para te dar discernimento, Rébia, Hanácia, em nome de Jesus. Receba essa palavra, receba essa mensagem, da parte do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja você abençoado, seja a tua casa, a tua família abençoada, e não deixa que essa sujeira envolva a tua mente e tira teu foco, que é Jesus Cristo. Não deixa que essas coisas que estão acontecendo te tire a tua santidade, que te suje, como a palavra de Deus diz. Quem é sujo se suja mais ainda, quem é puro se purifica mais ainda. É a palavra. Então nesse tempo do fim, se purifica mais ainda. Seja mais santo, seja mais verdadeiro, seja mais sincero, seja mais puro para herdar o céu, antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos que nos assistem, que está assistindo. Irmão, não sei se houve algum problema aí nessa live, que eu estou vendo tremendo, mas o sangue de Jesus tem poder. Quando as coisas são feitas para o Senhor, sempre tenta, o inimigo tenta para atrapalhar, mas está repreendido. Compartilhe, deixa Deus te usar. Brevemente vou fazer outra live para ficar gravada diferentemente, mas com essa palavra. Então receba aí o aviso, a correção e a exortação de Deus para mim e para você. Seja puros se quiserem herdar o céu. Se quiserem morar aqui na glória, diz o Senhor. Sejam puros, sejam verdadeiros, sejam santos, antes de que seja tarde demais. E não deixa que o amor ao próximo, o amor aos seus irmãos em Cristo, se esfria dentro de vós. Não deixa o pecado e a iniquidade apagar a chama do amor que o Senhor colocou no coração de vocês. Fica na paz. Um abraço em nome de Jesus. Senhor, eu peço a tua bênção a favor de cada ouvinte, de cada um que assistiu, que vai assistir. Senhor, que o Senhor use e fale através da live na vida de cada um. É o que eu te agradeço e já te peço. E a bênção do Senhor seja sobre esta casa, sobre esse lar, sobre esta família. Não deixa Satanás enganá-lo com as mentiras que circulam nas redes sociais e no mundo, em nome de Jesus. Pai, guarde essa família, guarde esse homem, essa mulher, esse moço, essa criança, guarde cada um de nós desse ataque que o inimigo está aí atacando, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos dê visão espiritual. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, e fica na paz.